Olá, essa menina sou eu. Eu precisei muito de limites para aprender a tomar conta de mim mesma. Quando as pessoas saíram de perto, eu peguei uma vassoura e mirei no bolo. Felizmente, alguém conseguiu me segurar para evitar um desastre total de derrubar o bolo que a minha mãe e a minha avó tinham feito com tanto carinho. E aqui estou eu, mãe e avó, há décadas trabalhando com famílias e ouvindo relatos do tipo: minha filha acabou de fazer 3 anos e ela diz que eu sou muito brava. Realmente, eu digo não a toda hora, mas nada resolve. Eu grito, eu brigo, eu boto de castigo. Não adianta nada. Nada funciona. Eu estou perdida. Ela promete que vai se comportar e acaba fazendo tudo de novo. Eu já não sei mais o que fazer para que ela me obedeça. É familiar essa cena? É. Os pais também sentem raiva. Não é? Mas, quando gritam e se exasperam, as crianças sentem que eles estão inseguros. E aí se desorganizam mais ainda. E aí fazer o quê? Respirar fundo para tomar conta da própria raiva. Eu estou quase perdendo a paciência e não quero que isso aconteça. Eu sei que você fica zangada quando não consegue fazer o que você quer. Mas vamos acalmar para a gente descobrir uma coisa bem legal para você fazer, tá bem? Quando a raiva toma conta da criança e dos pais também, não é hora de dar sermões e nem de falar coisas das quais a gente se arrepende depois. Nesses momentos, a nossa capacidade de raciocinar e raciocinar e refletir fica bloqueada. Passada a tempestade da raiva, podemos rever o que aconteceu. Hoje de manhã nós ficamos muito zangadas uma com a outra, não foi? Vamos pensar no que a gente poderia ter feito para resolver essa história melhor? Junto com a criança, podemos reescrever a história, abrindo espaço para refletir e construir novos recursos de ação. O que nos diz a neurociência? A neurociência mostra que a arquitetura cerebral é fortemente influenciada pela qualidade dos vínculos afetivos com pessoas significativas. Esses vínculos formam uma base sólida ou frágil, que vai repercutir no desenvolvimento futuro, refletindo em termos de aprendizagem, comportamento e saúde. Nos primeiros anos de vida, a criança vive na lei do desejo. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. O desejo surge com muita força. É difícil esperar. Porém, alguns desses desejos serão frustrados e outros terão a sua realização adiada. E isso é inevitável. No entanto, muitos educadores me dizem que ouvem de alguns pais o seguinte: não quero que meu filho se frustre. Impossível. É melhor contribuir para que a criança aprenda a lidar com as frustrações. Quando cai, ao dar os primeiros passos, ou quando um amigo lhe arranca o brinquedo das mãos. Assim, mais tarde, saberá melhor como lidar quando leva um fora do primeiro amor, quando estuda para o vestibular e não consegue se classificar, quando a equipe de trabalho encolhe e a pessoa está entre os demitidos. Mas quantos sentem que não vale a pena continuar vivendo por conta desses desafios da vida? Querer poupar o filho de todo e qualquer tipo de sofrimento talvez decorra da falsa noção de que felicidade é sinônimo de ausência de problemas. No entanto, os estudos sobre o tema mostram que felicidade se refere à capacidade de consolidar a serenidade interna
mesmo em épocas de turbulência. Encarar as frustrações ajuda a uma série de coisas. Ajuda, por exemplo, a perseverar e a fortalecer a resiliência. Tá? E, além disso, ajuda a capacidade de criar alternativas viáveis. Uma criança de 5 anos que está andando bem nesse processo, ela consegue concentrar a sua atenção para montar um quebra-cabeça sem dar ataques de raiva quando não consegue juntar todas as peças rapidamente. Outra criança da mesma idade, porém não tão adiantada no seu autocontrole, ela desiste ao primeiro sinal de dificuldade, espalha as peças pelo chão com raiva e interrompe a brincadeira aos prantos, incapaz de tolerar a frustração. Mas há um tipo de quebra-cabeça que a criança aprende a montar ainda nos primeiros anos de vida. Ela desenvolve estratégias variadas para garantir a vitória. Insistir acaba com a resistência da mãe. Chorar amolece o coração da avó. Mas nem sempre isso dá certo. Com o pai, não adianta chorar nem fazer chantagens. É se conformar com um não e buscar outra coisa para fazer. Não é? Então, para acertar, é preciso errar. E lidar com a frustração de não saber. Isso também vale para os adultos, especialmente os que são muito críticos e super exigentes. Lidar com a frustração vai fortalecer a persistência de não desistir facilmente diante dos obstáculos. E isso também contribui para valorizar o erro como fonte de aprendizagem e não como um ataque à autoconfiança. Vocês viram esse filme, A Família do Futuro? Sim, quem não viu, recomendo. Esse personagem, o Lewis, é um menino inventor. E por isso mesmo, muitas das suas tentativas não dão certo. Ao constatar que mais um de seus aparelhos falhou, ele, consternado, pede desculpas e se surpreende ao ouvir a reação da família. Você fracassou! Sensacional! Maravilha! É fracassando que a gente aprende. Com sucesso a gente não aprende nada. Não desista. Siga em frente. Porém, quase sempre, a criancinha sente raiva quando se frustra ou é contrariada. Grita, chora, bate, dá acessos de fúria. Quando meu filho de 4 anos me pede alguma coisa impossível dentro do carro, é um inferno. Ele grita sem parar, chuta o banco da frente, morde o irmão. Não dá para dirigir no meio dessa tempestade de raiva. De onde vem essa tempestade? O freio interno ainda precisa ser construído. Por isso, é preciso o freio externo dos limites colocados com firmeza amorosa, serenidade, consistência, para que o freio interno, pouco a pouco, seja construído. Como o controle da impulsividade ainda é precário, é mais difícil se desligar de uma atividade interessante do que construir uma nova. Por isso é importante dizer o que pode ser feito, em vez de repetir o que não deve ser feito. Brinca com a massinha no chão do quarto, em vez de... Já disse 1000 vezes para não brincar com a massinha em cima do tapete. Podemos ainda estimular a criança a criar uma alternativa viável. Isso aí que você quer mexer, não pode. Mas eu acho que você pode descobrir coisas que você vai poder pegar. Isso facilita para que a criança vá se encaminhando para situações possíveis. Quando o desejo não é muito intenso,
basta oferecer um objeto ou brinquedo para a criança redirecionar seu interesse. Não é? Então, com isso, a gente evita dizer não com frequência, abrindo espaço para a criança explorar o ambiente com o que é possível. Ao evitar abusar do não, contribuímos para a sua eficácia, quando a criança se recusa a buscar alternativas. Crianças que fazem tudo o que querem acabam se sentindo desprotegidas e abandonadas. Na criança pequena, o acelerador do desejo é mais forte do que o freio da proibição. Quando ela escuta, não pode mexer aí, vai logo pegar o objeto proibido, não é? Na etapa seguinte, a própria criancinha diz não, não, para logo em seguida pegar o objeto. Quando vê outra criança querendo fazer o mesmo, ela repete não, não, como se a proibição valesse para os outros, mas não para ela. Quando o freio interno está um pouco mais desenvolvido, ela olha para o adulto, tenta pegar o objeto, quando vê que não pode, resiste à tentação e vai buscar outra coisa interessante. O autocontrole é um processo gradual, mais difícil e demorado em algumas crianças do que em outras. E mais, há adultos que não conseguiram completar esse processo. E são destemperados, explosivos, impulsivos e atacam os outros quando contrariados. Conhecemos muita gente assim, não é? Aham. Importante. A criança gosta de perceber que os adultos reconhecem seus desejos antes de colocar os limites devidos. Eu sei que você quer continuar brincando na areia, mas agora está na hora de voltar para casa. Os limites colocam cercas no terreno, transmitem amor e responsabilidade para cuidar da criança. Quando se sente compreendida, a criança aceita melhor a alternativa. Lá em casa tem muita coisa boa para fazer, vamos! Isso facilita a transição entre deixar uma atividade com a qual está muito envolvida para aceitar o limite que diz o tempo acabou. A lei do desejo vai pouco a pouco migrando para a lei da realidade. Nem sempre tenho tudo o que quero, nem sempre posso fazer o que quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. É preciso aprender a esperar, fazer combinados e respeitá-los. No convívio escolar, o desejo de muitas crianças pequenas se chocam com frequência. Nem sempre dá tempo de evitar mordidas, arranhões, pontapés. Os educadores conversam com as crianças, dizem que entendem que elas estão com raiva, mas as estimula a pedir desculpa para os amigos, ajudar a cuidar do machucado que provocaram, né? E a fazer combinados depois que os limites são colocados. São ações do cotidiano que vão mostrando às crianças que a raiva tem várias formas de ser expressa, algumas inaceitáveis e outras aceitáveis. E os adultos? Quantas mães fotografam o filho mordido na creche e compartilham nas redes sociais, incitando a revolta do grupo contra a equipe escolar? E quando as crianças presenciam os adultos sendo violentos no trânsito ou no estádio de futebol, alimentando rede de ódio, ou sendo grosseiros com as pessoas na própria casa. A boa notícia é que nunca é tarde para a gente aprender que é preciso tomar conta da raiva para que ela não tome conta de nós. Os adultos também precisam de limites. Eu conheço crianças que tentam educar os pais. Não precisa gritar, já entendi. Por que você diz que eu não posso bater no meu irmão se você bate em mim? Na década de 60, houve uma transição do modelo autoritário e repressor para, os filhos sentiam medo dos pais, né, para o modelo permissivo, em que se ignora a hierarquia da família. Pais e filhos não têm os mesmos direitos porque o nível de responsabilidade é diferente.
os pais assumem uma carga maior de compromissos de cuidar, proteger, orientar os filhos. Mas nem sempre isto acontece. E, às vezes, os educadores sozinhos têm que completar essa função. Não dá, porque a parceria família-escola é essencial para desenvolver o autocontrole do desejo e da raiva e o respeito pelos outros. Então, isso tudo vai formando a base das competências socioemocionais imprescindíveis para a gente fazer relacionamentos de boa qualidade. A partir dos limites, podemos desenvolver nossas possibilidades. Obrigada.